Olá, boa noite a todos. Aguardando o pessoal entrar aqui. Oi, Rosane. Oi, querida. Tá me ouvindo direitinho? Sim, você está me ouvindo? Tô sim, tá ótimo. Só esperando o pessoal entrar aqui, mais um pouquinho, Sim, tranquilo. tá bom? Sim, sem problemas. Edna Gurgel entrou. Oi, Edna. Edna tá sempre aqui com a gente. Edna é minha amiga há muitos anos. Ela foi minha professora e agora a gente divide o departamento também, a disciplina de saúde mental. Ela é minha professora até hoje também. É. Aqui, minha mãe, boa noite. Se eu não der boa noite pra minha mãe, ela vai ficar chateada. Rosane, acho que a gente já pode ir começando, né? O que Você você acha? acha? Eu acho que você está muito pontual. Você está muito É, britânica. eu sou britânica, eu sou assim, eu tenho esse defeito. Não, não é um defeito. Na verdade, isso é uma qualidade. O problema é que, em tempos de pandemia, tudo ficou um pouco complicado. Eu acho que justamente por conta de nós usarmos tantas redes, as pessoas têm uma dificuldade um pouco maior de. Eu, por exemplo, fiz aqui em casa um certo circo para poder estar aqui com vocês. É, eu também, que ninguém vê, né? O que a gente prepara, É, a fiação toda, né? isso. Acho que pode dar uns 5 minutinhos, acho que é interessante. Sim, tudo bem. É, fico só sempre preocupada com a questão do tempo mesmo, né? Porque é um tema tão importante, né? Ai, meu Deus, isso me dá uma certa responsabilidade. Não, é, mas como se você não fosse falar super bem sobre, né? Ai, não sei. Não sei se eu tenho mais para falar ou mais para aprender. Não, é uma troca, sempre. Ah, tá entrando algumas pessoas. Isso, a gente espera mais um pouquinho, então, sem problema É, é. nenhum. Na verdade, são 19h03 agora. É, é o que As você falou, lives eu que eu sou tenho meio feito, as pessoas começam 10 minutos depois. Eu sou meio Ah, tá. britânica mesmo. Não, mas isso é uma Ó, qualidade. Eu sempre acho que pontualidade é uma qualidade. Nunca vou achar isso um é, defeito. pois é, eu sou assim mesmo. Tiago tá aí também, coordenador da Liasme, né? Entrou Ah, aí que agora. legal. Tiago é meu colega de departamento. É da BEM RJ. Uhum. Então, para quem está entrando agora, a gente está aguardando um pouquinho, mais pessoas entrarem, dá um tempinho, porque ninguém é tão pontual. Fala um pouco do Liasme, para que eu possa entender. O Liasme é uma liga, né? Uma liga acadêmica de saúde mental e enfermagem, que vai surgir muito com a demanda de que muitas coisas a gente não consegue dar conta, né, na graduação, na disciplina de saúde mental, apesar da UERJ ter aí dos 9 períodos, 8 que tratam sobre, né? Mas acho que tem muitas questões que a gente não consegue trabalhar, sobretudo com esse foco da atenção psicossocial. E aí ele surge dessa perspectiva, né, de poder dar conta disso, de pessoas que tenham mais interesse nessa área que possam, então, compor, né? E aí a gente tem o grupo gestor, né? E os ligantes, que são os graduandos que têm o interesse em participar, e aí rolam uma série de atividades, só que com a pandemia a gente acabou ficando restrito a essa questão das lives, de produções, né, de artigos
que é o que está podendo ser feito no momento, né? É interessante a iniciativa, né? Sim, eu sou novíssima na Liasme, né? Você Entrei há é. pouquíssimo tempo. É meu trote hoje, Rosane. Olha, que coisa boa! Você é aluna da UERJ? É meu É trote. É egressa? Não, eu sou. Você é egressa da UERJ? Sou egressa, fiz residência, né, na UERJ, e hoje sou professora substituta da saúde Parabéns. mental. É, da área da saúde mental, já tem um ano que eu tô lá. Uhum. E, e aí agora eu entrei para compor a liga, porque até então a gente não tinha muita clareza se o professor substituto tinha essa possibilidade. E aí tendo, eu vim para compor. Legal. Você faz mestrado ou já fez? Já fiz o mestrado. Legal. Uhum. E agora, enfim, rumo ao doutorado, né? Que coisa boa, parabéns. É, não dá para parar, né? Obrigada, Edna. A Edna tá falando, muito bem-vinda. Obrigada. Altosoli, obrigada. Isso. Você Altosoli falou, foi meu você tá colega. Ele conseguindo ler formou em algum direitinho, momento na Rosane? pós-graduação, já nem lembro mais. E se eu fazia mestrado, ele doutorado. Oi? Não me Perdão, não lembro. ouvi. O Tosoli foi meu colega de alguma disciplina. Não me lembro muito bem. Eu não sei se eu fazia mestrado, ele doutorado, ou eu fazia doutorado dele também. Sinceramente, eu não me lembro. Me lembro que nós fizemos algumas disciplinas. Oi, querido. Rosane, como Oi, a querido. apresentação vai ficar salva depois, eu acho que a gente pode começar porque aí as Ele pessoas botou. vão. Sim, fizemos doutorado na mesma época. Ótima memória. Para mim não pareceu. Pareceu que fizemos o doutorado na mesma época. Hum. Ok, se você quiser. Tá? Porque aí depois vai ficar disponível. Sim, E sem aí problema. eu acho, tá? Acho super Tá ótimo. possível. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui, que eu fiz alguma coisa que. Pronto. Então, eu queria pedir para você poder se apresentar. Eu acabei falando de mim, né? Que você perguntou, acabei falando de mim. E eu queria que você pudesse se apresentar, então, para as pessoas. Sem problema nenhum. Meu nome é Rosane. Eu sou enfermeira de formação e professora por vocação. Eu sou professora, eu fui egressa da Escola Naneri e voltei para a Escola Naneri como professora. Estou na Escola Naneri há muitos anos e hoje, daqui a segunda-feira, eu espero ser professor associado 4. Né? Eu dou aula na disciplina de saúde mental. E na pós-graduação, além das aulas que eu dou efetivamente ligada à minha área, eu dou as disciplinas de metodologia da pesquisa. E fui convidada para fazer essa live. Eu confesso que eu acho que teriam pessoas muito mais interessantes para tratar desse assunto. Mas eu tracei algumas considerações. Eu vou pensar desse jeito. Primeiro, quero dizer que esse tema, além de ser muito instigante, ele é extremamente complexo, né? Porque o que é simples, eu aprendi isso na vida, o que é simples não necessariamente é fácil, né? Então, o que é simples envolve uma complexidade, pelo menos nessa área da saúde mental. Quando a gente fala de atenção psicossocial, eu tenho uma cola aqui, tá, gente? Em primeiro lugar, quero dizer isso, que eu fiz uma cola, e eu vou ler essa cola em alguns momentos, e que eu não tenho pretensão nenhuma de trazer algo para vocês assim, muito verticalizado, tá? Eu trouxe algumas considerações daquilo que eu penso ser atenção psicossocial. Então, eu vou partir do princípio de que a atenção psicossocial tem sempre um duplo eixo, tá? Tem um eixo da clínica, e tem um eixo da política. E aí, em épocas de Covid, e tendo que lecionar, né, que nos convoca, é uma nova forma de ver as coisas,
eu tracei algumas considerações que eu quero dividir com vocês nesse sentido. Então, na verdade, existe uma metáfora sobre o que é cuidar na loucura, onde se coloca que tratar a loucura, tratar o psicótico, é aceitar um convite, né? Um convite para uma viagem. As pessoas acham que a enfermagem, em tempos de atenção psicossocial, ela vem com um pacote. Na verdade, ela não vem, tá? Ela é a clínica da imprevisibilidade, tá? Tudo é muito construído no dia a dia, né? Então, eu acho que isso é que a gente tem que se pautar. Essa clínica da imprevisibilidade, ela nos convoca como pessoa, ela nos convoca como enfermeiro, ela nos convoca como cidadão. Então, esse eixo clínico, esse eixo político, eles precisam conversar. Quando eu falo que é um convite a uma viagem, onde não há, na verdade, um roteiro pré-estabelecido e onde aquele que se oferece a cuidar tem que ter um gosto muito inusitado e tem que ter uma certa paixão por aventura. Tá? Então, para cuidar na atenção psicossocial, essa pessoa tem que ter essa disponibilidade. Então, a partir dessa construção metafórica, que eu considero que seja o cuidado na atenção psicossocial, ele imediatamente nos remete ao imaginário, né? A gente começa a delinear, né, como enfermeira, algumas cenas, alguns personagens e alguns cenários, né? Inegavelmente, surgem inúmeras possibilidades, né? Então, uma curiosidade se insinua nesse contexto da atenção psicossocial, né? Que bagagem a enfermagem levará para acompanhar um paciente psiquiátrico nessa viagem? Como seria isso, né? Então, a metáfora ela foi eleita por possibilitar uma construção de significados. Então, o termo viagem, né, ele se apresenta como um simbolismo, né, particularmente muito rico, né, porque nos remete a outros significados, né? Exprime a busca de uma verdade, a busca pela paz, pela imortalidade, né? O desejo de ter alguma mudança, né? Então, a atenção psicossocial, ela é uma clínica extremamente móvel, né? Ela é uma clínica dinâmica, ela não tem nada de estático, né? Então, ela nos remete a uma mudança interior, a uma necessidade de novas experiências. Então, a viagem que eu falo, na atenção psicossocial, ela pode ter um sentido que vai além do simples deslocamento de um lugar, né, quando a pessoa pensa numa viagem, mas ela tem uma indicação de que assim você tem uma insatisfação, né, que leva à busca e uma nova descoberta de novos horizontes. Se a gente pensar assim hoje, né, que a clínica da atenção psicossocial é uma clínica política e uma clínica de cuidados, né? Ela é extremamente dinâmica, ela é imprevisível e que a enfermeira precisa encontrar esse lugar, né? Que lugar é esse? Em outras clínicas, eu sempre falo que isso não é uma crítica, muito pelo contrário, né? É uma característica, de certa forma, nos organiza mais. Nos organiza no sentido do serviço, nos organiza no sentido da rotina, né? Que na atenção psicossocial simplesmente não se estabelece dessa forma, né? Ela não se apresenta, né? A gente cria ela todo dia. Então, é uma rotina que a gente cria ela diariamente. Então, é uma clínica em movimento. Eu sempre digo que a clínica da atenção psicossocial é uma clínica em movimento. Se a gente fosse remeter, né, ao século XX, né, o contexto funcionava de outra forma. Eu não vou falar aqui nem de reforma e nem do contexto da loucura, né, desse sentido, mas é preciso imprimir uma marca para poder entender que contexto é esse que a gente fala, que não é só um contexto do contrário. Não é um contexto, aqui você aprisionava e aqui você liberta. O contexto não é só esse. Tá? Se fosse assim, seria muito fácil, né?
Então, no início desse século, essa clínica, ela nos trazia, nos remetia, né, a uma diferença, né, do incerto da loucura, da exclusão, da estruturação do saber psiquiátrico e da virtualidade da higiene, né? E o século XX foi marcado muito por isso. Então, nesse contexto, qual é a motivação para você escolher ser enfermeiro da saúde mental? Né? Qual é essa motivação? O que te leva a essa escolha? Né? Nesse século ainda, para escolher o cuidado do doente mental, ele encontrava uma identificação muito clara no trabalho com a psiquiatria, né? Que era a enfermagem via isso nos seus familiares. Isso vocês vão perceber logo, né? Aí eu tinha uma avó que tinha doença, isso me remeteu a cuidar, eu fiquei muito mais empática, eu fiquei muito mais sensível, fiquei muito mais solidária. Então, o século XX, ele demarca muito isso, né? A influência dos familiares, a influência dos professores, né? Meu professor, ele me inspirou, né? Por exemplo, foi o meu caso. Eu tive uma professora que me inspirou, né? E a inclinação por um saber assentado na psicologia e na clínica da psiquiatria. Então, isso demarcou muito e não necessariamente se torna algo contraditório. Então, assim, a enfermagem nos convoca a compor, né, essa cena e a montar esse figurino, né, onde eu preciso me encontrar nesse lugar, né? E nesse momento surge a seguinte pergunta, né? Qual a bagagem, né, que eu levaria para cuidar de um doente mental? Né? Qual é a bagagem que eu tenho para cuidar? O que eu posso levar nessa viagem? Que não é só um deslocamento territorial. Né? Que cuidados eu posso levar para esse doente? Essa que é a pergunta. Que a gente se faz a todo momento na atenção psicossocial. Então, em geral, se a gente fosse pensar numa viagem, a gente levaria como bagagem alguns objetos que nós consideramos indispensáveis, né? Objetos materiais, roupas, sapatos, acessórios, né? Mas, nesse outro sentido, o que a gente pode levar além disso? A gente pode levar alguns elementos subjetivos, né? Que eu listei aqui. Algumas possibilidades, né? A gente pode levar conhecimento, a gente pode levar as nossas capacidades, podemos levar os nossos hábitos, os nossos investimentos e a nossa proteção. Tá? Eu acho que isso precisa ser um perfil da atenção psicossocial. Então, sendo assim, na atenção psicossocial, o enfermeiro integra uma equipe, né, interdisciplinar. E sua atuação ela torna-se essencial na implementação da reforma psiquiátrica brasileira, uma vez que lhe é atribuído um papel extremamente ativo nos serviços substitutivos, inovando na prática da enfermagem no campo da saúde mental. Eu sempre penso, quando eu penso na atenção psicossocial, eu sempre penso em duas vertentes muito importantes. Primeiro, na vertente de que na atenção psicossocial, o enfermeiro ele precisa dialogar com a rede, né? Mas uma rede com uma base comunitária, né? Que deve articular serviços. Esse deve ser o papel do enfermeiro na atenção psicossocial. A enfermagem, ela precisa ser o elo entre os serviços. Ela precisa trabalhar no território, né? Com a reprodução de vida, né? Ela precisa trabalhar no território com a reprodução de vida, com a subjetividade. Ela precisa encontrar os elementos do cotidiano, o que liga essa pessoa nesse território. Quais são suas práticas, quais são seus costumes, quem são seus parceiros, né? Para que só assim ela consiga promover uma inclusão social. E um outro viés que eu acho extremamente importante, que eu acho que faz toda a diferença, é o ensino de enfermagem. Quando você tem uma liga, por exemplo, quando você faz esse movimento de dizer, olha, esse ensino que eu tenho formal, ele não é suficiente para dar conta dessa vida, dessa grandiosidade que é lidar com uma pessoa que nesse momento se sente sozinha, desamparada, excluída, né? E aí eu acho que o processo de formação do enfermeiro
definido, né, obviamente, pelas diretrizes curriculares nacionais, reiterada, né, pela necessidade do compromisso, né, com a reforma psiquiátrica, com a reforma sanitária brasileira, valorizando o SUS e buscando a integralidade das ações de cuidar. Eu acho que esse é o papel do enfermeiro na reabilitação psicossocial. Para além disso, eu acho que essa pessoa, enfermeiro da atenção psicossocial, ele precisa ter alguns atributos como pessoa, né? Não adianta uma formação ou formal ou um plus, né? São as ligas, são o mestrado e o doutorado. Se essa pessoa não tiver o mínimo de disponibilidade, né? Uhum. Se ela não entender que esse tempo do outro não é o tempo do enfermeiro, que ela seja empática, que ela seja solidária e que, além de tudo, ela seja uma cidadã. Eu acho que essa complexidade, que pode parecer muito simples para alguns, isso envolve um complexo de coisas, sabe? Ser solidário. Todo mundo fala assim, fulano é simpático, fulano é empático. Isso não basta. Essas coisas muito simples, gente, isso é um arcabouço de sofisticação. Isso é um arcabouço de investimento, Uhum. de aprendizado, de estudo, sabe? Então, Rosane, oi. desculpa até te interromper, mas é que falando especificamente disso, né, que você tá apontando, dessa teoricamente simplicidade, mas aí embutido uma complexidade, né, de lidar em desenvolver empaticamente seu trabalho, em desenvolver o trabalho, o relacionamento interpessoal, enfim, ferramentas que a gente utiliza na saúde mental. Eu acho que, inclusive, já adiantando um pouco, assim, o enfermeiro ele acaba não sabendo exatamente qual é o seu papel na saúde mental, porque teoricamente isso parecem coisas muito elementares, né? Parecem coisas muito simples. E todo mundo acha que é capaz de fazer. Assim, o que eu percebo é isso, né? Essa coisa as pessoas estão muito apegadas na formação à questão das tecnologias duras, aí trazendo os conceitos mesmo que o Merri traz, né? Que a gente trabalha pra caramba. Enfim, e que elas estão muito apegadas a isso, a tecnologia propriamente dita ali, né? O que ela vai usar. E essa tecnologia leve das relações, ela acaba ficando de lado, né? Ela acaba sendo deixada de lado no sentido como se ela fosse menos importante, digamos assim. Então, que qualquer um, teoricamente, poderia fazer. Qualquer um daria conta, né? Então, eu acho que por isso também o enfermeiro acaba ficando um pouco ali sem saber qual é o papel dele, porque ele sai da faculdade, a gente sempre fala essa coisa da bandeja contendo, né? Então, ele sai sabendo fazer toda aquela organização dos procedimentos que ele precisa fazer. Só que quando ele encontra o outro, na sua subjetividade, né? Tudo isso que você já trouxe, falou anteriormente, ele fala assim, nossa, eu preciso aqui, isso é imprevisível. É a clínica da Visibilidade. imprevisibilidade. Não saiu. Enfim. Então é tudo muito imprevisível. Né? Então a gente precisa ter os recursos. É importante a gente ter um certo. Eu não sei exatamente se eu me adequo muito à palavra perfil, mas assim, ter algumas características que me facilitariam para esse trabalho, mas também desenvolver ferramentas, né, que se aprendem. Tá aí uma residência, por exemplo, para você poder aprender a desenvolver essas ferramentas específicas, né, da saúde mental. Desculpa te interromper, porque Não, eu absolutamente. fico extremamente empolgada de falar disso, assim. Não, absolutamente. Eu acho que isso nos leva à reflexão. Acho que isso é o mais importante, entendeu? Eu não tenho uma receita, né? E, na verdade, não descobri ninguém que tem ainda. Eu acho assim, hoje, nos tempos de Covid, eu falo assim, graças a Deus tem alguém que sabe as tecnologias duras, né? Graças a Deus, eu fico pensando assim, porque mesmo que eu fosse muito empática, muito... tivesse uma escuta muito qualificada, uma escuta muito técnica, eu não ia tirar ninguém do respirador, né? Então, assim, ainda bem que isso existe, né? Eu acho que essas coisas podem conviver de forma muito harmoniosa. A minha questão da atenção psicossocial é justamente desconstruir isso daí que você falou.
né? O que acontece? Quando você fala assim, eu sou enfermeira da saúde mental, ou trabalho na psiquiatria, ou trabalho na saúde mental, todo mundo fala assim, mas é tudo muito simples. Você vai lá, conversa com a pessoa, escuta a pessoa, é todo mundo muito maluco e beleza, que coisa fácil. Gente, escutar uma pessoa de forma qualificada é de uma sofisticação a toda prova. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, você não consegue falar, porque a pessoa simplesmente não tem a capacidade, ela não tem essa capacidade de ouvir, né? Isso é do humano, tá? Por mais que você fale de currículo e você fale de habilidades e competências, quando a gente fala em graduação e de diretrizes curriculares nacionais, a gente fala de habilidade e competência. Não necessariamente você consegue dar essa habilidade e competência, não na saúde mental. E por isso é tão sofisticado, sabe? Na saúde mental, na atenção psicossocial, a gente aprende muito pelo exemplo. A gente aprende muito pelo exemplo. Você pode dar qualquer doutorado, qualquer mestrado, qualquer pós-doc. Isso não faz ninguém habilidoso para poder ser empático, para poder ser solidário, para poder ser ético. Porque na saúde mental tem um eixo muito importante que é o eixo ético. Né? Então, pessoas que estão muito excluídas, elas perderam a família, entendeu? Então, você tem que ter uma capacidade de compreensão, de tolerância, né? E tem que ter afeto. Quando a gente fala de afeto, não quer dizer, eu amo o paciente. De certa forma, você ama, mas não é do ponto de vista da sexualidade. Você ama o sujeito pela pessoa que ele é. Você desenvolve para ele um afeto. O afeto das relações, né? O afeto da solidariedade, o afeto de compartilhar. Eu acho que uma enfermeira que lida com uma pessoa que não é capaz de ter afeto por ela, de amar o ser, né? E afeto nesse sentido de se afetar com o outro mesmo, né? Sim, Do que o outro traz para você, o que isso causa em você, né? Não dá para a gente se misturar com o outro, né? Com o sentimento do outro, mas é poder acolher esse sentimento e se afetar com isso, sentir alguma coisa, né? Nós não somos máquinas, né? Sim, exatamente isso. Então, o que acontece? Como na questão psicossocial você não tem nenhuma tecnologia dura, você não tem nenhuma linha de corte, né? Você não tem uma linha de corte, né? O esquizofrênico, a enfermagem, ela não cuida pelo diagnóstico, ela cuida pelo comportamento, né? Então, a gente independe, entre aspas, né? Tem sujeito esquizofrênico bifrênico, esquizofrênico paranoico. Mas o que ele sente, né? Como é que ele está hoje? Como é que você está hoje, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter, né? Então, isso nos envolve no sentido de nos afetar. Se ele está triste, se ele comeu, se ele não comeu, né? Sim, Se ele o Thiago está dormiu falando bem. aqui. Ele botou, o Thiago colocou aqui, afeto no sentido de se permitir afetar. Perfeito. O cuidado só existe se existir afeto e se todos envolvidos se afetarem. Sim, exatamente. Para ter essa troca, né? Sim, sim. Tem gente que fala assim, não, mas o pesquisador, a enfermeira, tem que ter uma neutralidade, né? A neutralidade é no sentido de não deixar que o fato de você ser afetada pelo outro, né, te impossibilite cuidar dele, né? A gente precisa se afetar pelo outro, mas como profissional isso não pode te impossibilitar de cuidar dele. Pelo menos não de todos, né? Até de alguns. A gente pode se afetar até de declinar de cuidar de alguns. Mas aí a gente também não pode declinar de cuidar de todos, né? A gente não pode ficar tão afetado a ponto de declinar do seu papel maior, que é de ser um agente do cuidado, né? E você não tem a menor dúvida, a enfermeira faz toda a diferença na atenção psicossocial, né? Eu louvo muito os meus colegas na atenção psicossocial, na enfermagem de saúde mental, porque eu não tenho a menor dúvida, super orgulhosa deles, eles fazem toda a diferença do mundo na vida das pessoas. E a simplicidade, a coisa muito simples, gente, escutar, falar, dar alimentação, dar o que comer para o outro, ajudá-lo a se banhar, a manter a higiene, né? A falar da vida. Gente, isso é de um grau de sofisticação que não tem tecnologia que dê conta disso. Porque isso é do ser humano.
né? Como eu posso ser um enfermeiro melhor na questão psicossocial? O que eu tenho para lhe oferecer? Quais as possibilidades que eu trago? Qual o nível de esperançar que eu tenho sobre você? Qual o investimento que eu posso fazer nessa pessoa, né? Eu acho que a atenção psicossocial, ela é uma clínica revestida de sofisticação. Revestida de sofisticação. E por isso ela é tão complexa, e por isso ela é tão imprevisível, e por isso nós somos tão especiais. E aí você fala, tem uma coisa que você fala, né, da questão até que eu acho que dá para fazer até um link com a questão histórica, né, desse olhar mais biomédico, de um olhar, né, mais restrito para a psicopatologia e diferenciando da questão da psicodinâmica, enfim. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso no que diz respeito à formação. Como que a formação, como que a gente está formando os enfermeiros hoje nessa lógica ainda, muitas vezes, da psicopatologia, né? E muito preocupado em determinar um certo diagnóstico como se isso fosse fazer extrema necessidade no nosso cuidado, né? Acho que você fala, bota entre aspas, que não faz diferença, porque de fato faz, né? Você saber uma diferença entre, né, um psicótico, um neurótico, coisas bem básicas, assim, você saber, isso vai fazer com que, inclusive, mude na forma com que você vai abordar, na forma com que você vai, né, interagir, o que você vai falar, enfim, coisas nesse sentido. Então, é importante, né? Não deixa de ser. Mas a questão é como que a gente está formando esses enfermeiros. Eu fico sempre pensando nisso, né? De que maneira a gente pode fazer uma torção disso. Eu acho que a Liga, ela vem um pouco nesse sentido, acho que muito nesse sentido, de poder de dar um outro olhar também, sabe? Mas aí acaba que só as pessoas que estão interessadas é que participam, né? Então, falando mais especificamente da graduação, queria que a gente pudesse falar um pouquinho disso, se for possível. Sim, olha, eu sou professora há muitos anos na Escola Nanelli. O currículo da Escola Nanelli é um currículo que ele emana da prática. Não é uma coisa muito pronta, porque os nossos alunos precisam ter experiência do contato, que a partir disso a gente esboça o conteúdo teórico. Eu vou ser muito franca. Eu acho que todo mundo tem que aprender clínica. Primeiro, que eu acho que o conhecimento não ocupa espaço. Sim. Todo mundo tem que aprender clínica, todo mundo, né? A clínica da saúde mental, ela tem clínica. O sujeito ele tem recaída. Ninguém fica doente o ano inteiro, mas ele tem recaída. Infelizmente, né, esse termo crônico precisa ser usado. Então, a gente não pode negar a ciência, né? A gente não pode dizer que a gente está fazendo uma ciência à par do mundo, alienada das coisas. A clínica da psiquiatria, ela existe, né? A psiquiatria é a primeira clínica, né? Os médicos, antes de aprender cardiologia, eles aprendiam a psiquiatria. Então, é a primeira especialidade médica. Então, existe a clínica, né? Com seus sintomas lá, seus sintomas positivos, seus sintomas negativos, isso existe. Né? A gente não pode negar. Quando eu falo assim, ó, o diagnóstico não nos é importante, sim, porque o diagnóstico serve para quê, efetivamente? Para que serve o diagnóstico? O diagnóstico só serve para você medicar. Tá aí o Kaplan e Sadock, o livro mais consumido pela psiquiatria no século. A gente não pode negar. Então, o diagnóstico médico, ele serve para isso, efetivamente, para dar um norte na medicação. A medicação tem clínica? Sim, tem clínica, porque dependendo do remédio que você vai dar, o cara vai ter alguns outros problemas. Vai ter uma galactorreia, vai ter uma marcha, vai ter um comportamento diferente? Sim, mas são os comportamentos que a gente vai lidar. A gente lida com as pessoas. Essa, para mim, já é uma sofisticação da clínica. Porque em qualquer outro lugar, se você entrar na clínica médica ou na clínica cirúrgica, eu sempre falo isso para os meus alunos, olha, se eu disser assim para você, olha, tem um senhor ali na clínica médica ou na clínica cirúrgica, ele tem um ostoma, você precisa saber a idade dele, se ele é homem, se ele é mulher. Porque você vai preparar uma bandeja, você vai botar soro, curativo, enfim, porque você sabe o que você precisa para aliviar aquela situação dele, porque ele tem um estômago. Mas não é assim. Por exemplo, se eu disser para o meu aluno, vai ali cuidar do ibifrênico, vai ali cuidar de um paranoide. Gente,
o que que isso vai mudar no cuidado de enfermagem. Então, esse diagnóstico do CIS, do DSM, ele, na verdade, ele só, para a enfermagem, ele só serve para a gente saber que remédio que o cara está utilizando. Ou, no máximo, que ele vai ter, naquele momento, um sintoma mais perseverante. Ou ele vai estar muito paranoico, ou ele vai estar muito agressivo, enfim. Mas não é isso que vai decidir a clínica da enfermagem. A clínica da enfermagem, ela não se pauta nisso. Acho que a gente precisa, inclusive, valorizar a questão do diagnóstico de enfermagem, né? Que eu acho que é algo que a gente deixa muito de lado, né? Exatamente isso. Então, que nos faz ciência, inclusive, né? Sim, exatamente. Então, a gente precisa fazer ciência com o que nós temos. Entendeu? Isso que a gente precisa fazer. Porque o diagnóstico médico, ele é um eixo norteador. Mas não é o diagnóstico médico, não é eu saber que eu quero ter um ibifrênico que vai fazer o meu cuidado ser diferente. Efetivamente, isso não vai. A prática tem me demonstrado que isso não vai fazer diferença. Porque você pode ter o mesmo diagnóstico, porque a sua sala de espera, que foi seu pai e sua mãe, eles são diferentes. Então, o que vai fazer diferença quando nós virarmos esquizofrênico ou não, não é o diagnóstico em si, mas a vivência que nós tivemos. A nossa sala de espera. De onde nós viemos, o que nós fizemos, o que nos dói, o que nos traz dor, o que nos aflige, né? O ser humano, cada um sabe a dor e a delícia. O ser humano, ele já nasce com desamparo essencial, né? A gente já nasce com desamparo. O sujeito, quando sai da barriga da mãe, já está ali, que tem calor, comida, xixi, quando ele já nasce. Lamento dizer, mas já nasce desamparado. A partir dali, precisa correr atrás do seu prejuízo, dos seus afetos. Ele precisa ser acolhido, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado. E aí, nós chegamos adultos totalmente desamparados. E correndo a vida inteira atrás de preencher esse buraco, querendo satisfazer o tempo todo, né? E aí adoecemos. Quando nós adoecemos muito mais pela nossa antessala, muito mais pelos nossos desamparos, muito mais pelas nossas dores, do que efetivamente por esses diagnósticos. Então, quando você vai lidar com uma pessoa, seja ela com F20, F20.1, F20.2, tá? Essas pessoas, elas estão sofridas, né? Estão sofrendo, elas adoecem. Elas adoecem por perder o filho, elas adoecem por dores que o CID, o DSM-4, não te enumeram, né? E aí o enfermeiro, ele tem esse papel, porque não me interessa o seu CID, não me interessa o seu DSM-4, me interessa você, a pessoa que você é, o que você precisa de mim. Eu estou aqui à sua disposição. O que eu posso fazer por você? Tem até um banco que pegou sem layout, né? O que eu posso fazer por você hoje? Hoje. Né? Então, esse banco trouxe a partir de um estudo de saúde mental. O que eu posso fazer por você hoje? Porque hoje, a sua dor é hoje. Não sei como é que vai ser amanhã, não sei como é que foi ontem, mas hoje eu estou aqui. O que você precisa de mim? Né? Então, é nesse sentido, penso eu. E pensar no enfermeiro, inclusive nesse contexto do enfermeiro que faz parte de uma equipe. Ele vai, né, de uma equipe multidisciplinar, trabalhando no viés da interdisciplinaridade, que ele vai ter essas atribuições, ele vai ter essas características que você está sinalizando, né? E que faz parte, inclusive, do papel dele poder desenvolver esse trabalho junto com essa equipe. Que eu acho que, inclusive, é um desafio. E aí eu acho que a gente é muito formado também. Acho que é uma outra coisa que eu penso e que leio também. Que a gente é muito formado para trabalhar ali no nosso nicho da enfermagem, né? Para gerenciar os técnicos de enfermagem, para trabalhar com outros enfermeiros. E aí o CAPS, por exemplo, eu vou dar o exemplo do CAPS, até para puxar uma próxima discussão, ele vem trazer, inclusive, essa coisa que a gente entra no CAPS e fala, meu Deus, é tudo meu, não é nada meu. Porque a gente não sabe, o enfermeiro ele fica muito sem saber. E aí, nesse sentido, ele se perde, a equipe também, em contrapartida, não sabe, porque tem um imaginário social do que é o papel do enfermeiro também. Então, os outros profissionais, eles entram, né, muito sem entender qual é o papel do enfermeiro ali. A própria gestão, muitas vezes, tem essa dificuldade e aí o enfermeiro ele fica muito no lugar gerencial, né?
O que eu tenho pouco tempo de prática, eu estou só 4 anos como trabalhadora mesmo, né? Já construo há um tempo minha trajetória, mas só tem 4 anos que eu estou como trabalhadora da rede de atenção psicossocial. Mas eu observo muito isso. A gente é muito colocado nesse lugar da gerência, né? Que é uma atribuição que a gente vem trabalhando muito na graduação. Então, enfim, acho que é uma série de coisas que para a gente poder entender, o enfermeiro poder saber ali o seu papel, né, enquanto enfermeiro da atenção psicossocial, na verdade é uma desconstrução lá atrás, né, de toda a formação. Essa coisa do papel, né, eu estou pensando aqui, né, essa coisa do papel, eu não sei qual é o meu papel, eu sei que eu nasci na vida para algumas coisas, entendeu? Então, o meu papel eu faço. Se alguém disser que eu vou para um lugar e que eu vou fazer determinadas coisas, que eu entendo que eu não tenho talento, que eu não gosto, que eu não tenho capacitação técnica, eu vou dizer, olha, eu estou declinando desse papel, porque não dá para mim. Mas eu acho que é muito mais fácil fazer gerência do que fazer o cuidado, tá? Essa questão de preciso papel centrar é muito... na relação. Sim, na verdade, nós estamos vivendo esse ano o bicentenário de Florence Nightingale, né? Uhum. Que precisam de remeter algumas coisas, né? Florence Nightingale foi uma aristocrata, mas que ela só pegou para ver o que ela quis, né? Ela declinou de algumas coisas e disse, olha, eu sou boa em estatística, eu vou fazer isso, sou boa nisso, e vou fazer aquilo que eu bem entendo. Então, eu acho que esse papel, ele é muito mais... Primeiro que eu quero dizer o seguinte, olha, eu durante muitos anos, eu critiquei a questão da gerência, mas hoje em dia eu acho que não, tá? Eu acho que tudo tem um lugar muito bom, tá? Sim. Um lugar muito bom. Eu acho que alguém precisa gerir o CAPS mesmo. Não necessariamente nós, se bem que eu acho que nós somos ótimas nisso. Mas eu não acho ruim, não. Eu acho que a enfermeira ela pode ser gestora do CAPS. Tem muita diferença nisso. Em você ser gerente e você ser gestora, tá? Eu acho que as enfermeiras como gestora de CAPS são excelentes. Uhum. Porque a nossa gênese nos remete a isso. Nós estamos extremamente organizadas porque nós temos talento. Então, antes eu via isso como um enorme prejuízo. Eu dizia, meu Deus, as pessoas só querem ser gerente e não querem cuidar. Hoje, meu discurso já mudou. Eu acho que nós somos excelentes gestoras, que não é a mesma coisa que ser gerente, porque nós somos gestoras da clínica, gestoras do cuidado. E essas modalidades substitutivas, elas funcionam muito bem nos lugares que eu passei, que o enfermeiro é o gestor. Eles são maravilhosos. Uhum. E aí, já tem um viés aí que fala gestão do cuidado, enfim. Então, eu não acho ruim. Eu acho que os papéis, eles são impostos. E a gente assume se a gente quiser. Sabe? Como nós temos um talento nato, porque a nossa gênese, ela nos remete a isso, né? Nós sempre trabalhamos nos hospitais, a nossa gênese, né? Era nos hospitais. E as enfermeiras, as nurses, elas nasceram para ser gerente mesmo, né? As lady nurses, elas nasceram para ser gerente. Isso é histórico. Então, quando alguém encontra uma enfermeira competente, capacitada, que sabe falar, fala, deixa ela fazer a gerência mesmo, ou a gestão. Uhum. Então, a gente não pode confundir mais isso, sabe? O que eu acho que você falou que é importante a gente frisar. As enfermeiras, na atenção psicossocial, elas precisam encontrar o seu lugar. O seu lugar, né? Se for para ser gestora, que seja uma excelente gestora. Eu não tenho problema mais com isso. Mas vá ser gestora mesmo. O que não pode é você não ter a menor inclinação para o cuidado, né? E você querer fazer as duas coisas. E aí eu acho que fica muito ruim. Mas eu não tenho problemas nenhum das enfermeiras serem gestoras. Eu acho que tem gente que tem talento para isso. Ótimo. Que tenham mesmo. Eu acho que é por aí. Mas eu acho que o que não pode é você querer ser gestora e pegar uma pessoa para cuidar e fazer da vida dela o seu projeto de futuro. Entendeu? Você vai tomar banho na hora que eu quero, você tem que comer nesse determinado horário. E aí eu acho que é um desencontro. Sabe? Aí eu acho que não é possível. Eu acho que o maior desafio para as enfermeiras é justamente trabalhar em equipe. Justamente. Eu acho que isso ainda foi dos últimos 30 anos e continua sendo até hoje.
tá? É E é trabalhar em engraçado isso, né? Porque a nossa deveria ser, porque a gente, teoricamente, sempre vai trabalhar em equipe, ainda que seja enfermeiro e técnico. É uma equipe. Então é até um paradoxo isso, né? A gente ter isso. dificuldade. Mas eu acho que a gente tem mais dificuldade de trabalhar quando junta outras categorias. Acho que Uhum, eu acho que esse, na verdade, é o grande desafio. O grande desafio é a gente sair desse lugar de segurança, sabe? Desse lugar uhum, do posto, desse lugar de comando, desse lugar do posto de enfermagem, desse lugar da medicação, desse lugar de quem já tem, de pessoas que já têm as suas atividades previamente estabelecidas, para trabalhar em equipe e ousar fazer coisas que, na verdade, não estão estabelecidas. Né? Ser uhum, criativo, ser sensível, ser pragmático, pragmatizar a subjetividade, fazer qualquer outro cuidado que não seja aquele formalmente já instituído. Da medicação, dar banho, enfim. Não que esses também não sejam importantes. Eles são sim. importantes. Mas, como dizem os franceses, né, qual o plus que você pode dar nisso? Né? Da medicação é importante. Dar Uhum, conforto é importante. Tratar da higiene é importante. Mas será que é só isso? Será que é só isso que a gente pode fazer de melhor? Eu não acredito. Eu não uhum. acredito nisso. Nem eu. Acredito que a gente possa fazer coisas muito mais interessantes. E eu tenho visto muitas propostas interessantíssimas por aí, pelo Brasil e pelo mundo. Tem coisas muito interessantes. Uhum. E uma coisa que me chamou a atenção, até fazendo a leitura, né, dos artigos que você propôs, né, para a gente poder pensar um pouco essa live, é a questão, inclusive, quando a gente vai falar da atuação do enfermeiro, e aí eu fiz a minha dissertação do mestrado sobre a formação em saúde mental, mais especificamente para residência. Mas em algum momento eu fui procurando, né, materiais que falassem sobre a atuação do enfermeiro nos mais diferentes pontos da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial. E aí tem alguns que simplesmente os estudos são inexistentes ou não tem uma clareza, né, da atuação desse profissional nessa rede. E aí me chamou a atenção que tanto os artigos que você propôs quanto o material que eu mesma busquei, eles trazem basicamente a atuação do enfermeiro no CAPS. Restringindo, como se restringisse, né, a atuação psicossocial, a atenção psicossocial ao CAPS. Só esse dispositivo de cuidado. E aí isso me chamou a atenção. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso também. Não sei o que você pensa a respeito. Eu acho que a gente se remete muito ao CAPS, que foi o primeiro dispositivo. Mas tem gente fazendo trabalhos interessantes em leito de hospital geral, em ambulatório. Tem gente fazendo um trabalho. O CAPS foi o primeiro dispositivo. Né? Então, Sim. como isso ainda está sendo muito consolidado, justamente pela uma fala que você trouxe, importante, da enfermeira não saber o seu lugar, o CAPS ainda é a referência. Né? E o número de CAPS para qualquer outro dispositivo é Sim. extremamente, em termos de números, é muito desigual. Nós temos muito Uhum. mais CAPS do que leitos de hospital geral, né? Quando deveríamos ter 20% dos leitos, mas nós não temos nem isso. Então, fica muito desigual. Quando a gente vai publicar alguma coisa, o dispositivo mais acessível, né, para você poder consumir a pesquisa, poder fazer pesquisa, são os dispositivos CAPS, né? Uhum. Mas, quando a gente fala de interdisciplinaridade, eu vou dizer, existem outros lugares que estou falando muito mais disso, né? O nosso currículo, as diretrizes curriculares, elas quando nos formou, nos formam, a interdisciplinaridade é uma coisa muito fragilizada. Tá? Então, quando é que os alunos estão aprendendo a falar de interdisciplinaridade? No PET. Né? A Edna fala disso aqui, ela mandou uma mensagem. Então, no PET, né? Quando eles estudam políticas públicas de saúde gente, e o SUS, né? Quando valoriza essa questão do SUS, né? A questão da nossa Uhum. política pública de saúde. Ali aparece, mas eu vou dizer, não é algo que se aprenda maciçamente nas universidades. Então, Uhum. os alunos eles saem muito focados para determinada área, né? E para trabalhar sozinho. Eles aprendem que eles precisam dar conta da vida, dar conta deles no mundo. E aí fica muito pequeno, né?
Porque quando você encontra com outro, né, nesse encontro, fica tudo muito descompassado. Então, o médico diz, eu vou atender. A psicóloga fala, eu vou atender. A enfermeira fez o quê? Quando você faz essa pergunta para a enfermeira, ela falou, eu estava ali. Eu estava ali com fulano. Eu estava ali. Eu fui... Mas ela não tem esse lugar. Não, eu estava cuidando. Eu estava atendendo. A enfermeira ela não se apoderou disso aí, entendeu? A médica fala, eu estou atendendo. O psicólogo, eu estou atendendo. E você, enfermeira, você está fazendo? Eu estava ali com fulano. Eu fui dar um remédio para ele, mas ela não tem um verbo. Ela não tem um verbo para assegurar a sua prática. Eu estava atendendo, eu estava cuidando. Elas não falam isso. Elas não falam assim, elas não se apoderam desse lugar. Acho que, inclusive, justamente por simplificar isso, achar muito simples você pegar e dar uma medicação. Só que isso tem todo, né, tem tudo por trás, inclusive da gente saber interações medicamentosas, pensar, né, em estratégias, porque muitas vezes o usuário não quer fazer uso dessa medicação e aí você precisa pensar numa estratégia. Então, isso tem todo um trabalho por trás disso, né? E de fato, o enfermeiro... Pode falar, perdão. Se você entender que dar medicação é um ato de cuidado importantíssimo, que você vai diminuir um delírio, que você vai diminuir uma alucinação. E que o sujeito ele vai dormir melhor, ele vai ficar mais tranquilo, ele vai conseguir ter um raciocínio mais próximo da realidade, ele vai conseguir negociar com a realidade. Se você entender o ato de dar medicação como um ato de cuidado, que vai tirar alguém de um sofrimento, maravilha. Agora, se a pessoa entender que dar medicação é dar um copo de água, introduzir algumas pílulas na boca de uma pessoa e mandar ela engolir, é outro papo. Então, o mesmo ato, ele pode ser visto de duas formas. Depende do seu ponto de vista, depende do ângulo que você resolveu ficar na vida. Entendeu? Dependendo da sua posição na vida, você vai dar um nome para alguma coisa ou outro. Entendeu? As enfermeiras precisam entender que quando ela dá remédio para alguém, isso é um ato de cuidado. O que estava fazendo? Estava cuidando daquela pessoa. Nesse ato aí, estava dando a medicação. São duas coisas totalmente diferentes. Eu acho que nesse sentido, até a formação específica, né, especializada, ela não garante, na verdade, mas ela dá uma possibilidade do enfermeiro reconhecer isso e dizer, assim, com propriedade do seu trabalho, dizer, olha, eu estava atendendo, olha, eu estava dando uma medicação, mas com essa propriedade da importância que tem esse cuidado. Então, eu sempre fico pensando nessa questão da formação específica, inclusive, para atuação. Então, me incomoda, por exemplo, uma portaria que diz que preferencialmente eu tenho que ter um enfermeiro, e ele não obriga você ter um enfermeiro num CAPS, por exemplo, que é um serviço específico de saúde mental. Então, isso me incomoda, porque dá brecha, né? Quando você diz preferencialmente, você dá brecha para a lei poder selecionar qualquer outro profissional. E muitas vezes, hoje, até pela questão da OS, a gente consegue ainda fazer, que é péssima, enfim, tem todas as minhas restrições, mas a gente tem a possibilidade ainda de selecionar pessoas interessadas naquela área. Quando essas pessoas muitas vezes vêm de um concurso, e elas nem prestam muitas vezes concurso para aquela área, e elas caem na saúde mental, aí mesmo é que isso fica mais embolado ainda, né? E esse papel fica ainda mais difícil de ser encontrado. E de maneira nenhuma eu estou falando contra o concurso, pelo amor de Deus, que o que eu mais quero nessa vida é que tenha um concurso. Mas eu estou dizendo assim, da realidade que a gente vive, né, na verdade. Dessa possibilidade de, ainda que seja um concurso, de você ver quais as pessoas que têm interesse, então, de trabalharem nessa área. Que eu acho que isso também ajudaria muito a gente a saber ali o que é o nosso papel, qual a nossa função ali dentro, a nossa atuação dentro desses espaços, né, de cuidado. Vou falar duas coisas. Uma nos remete historicamente, mas é importante as pessoas saberem. Quando inaugurou-se o primeiro CAPS, a primeira portaria do Ministério da Saúde, ele não previa enfermeiro. Você não devia ser nem nascida, tá? Mas não previa enfermeiro, só previa auxiliar. Não sei. E aí, a gente se perguntou, gente, como é que ele prevê auxiliar de enfermagem e não prevê enfermeiro? Porque as profissões, elas nascem por necessidade.
Uhum. Naquele momento, a portaria não via necessidade de ter um enfermeiro. Quer dizer, o trabalho era um trabalho tão pequeno que o auxiliar de enfermagem poderia dar conta, segundo a portaria do Ministério da Saúde. E aí, qual foi a grande briga? A grande briga dos enfermeiros entrarem na portaria não foi porque, para dizer, olha, nós somos uma profissão extremamente essencial para esse discurso que você está fazendo. Mas o que nos motivou a entrar foi dizendo o seguinte, olha, a lei do exercício profissional só pode existir auxiliar se existir enfermeiro. Então, para você ter um auxiliar, você precisa ter um enfermeiro. Então, o enfermeiro entra muito por isso, né? E depois, obviamente, a gente mudou essa história e começou a fazer um trabalho super importante. E as pessoas agora não pensam mais em CAPS sem enfermeiro. Não existe esse CAPS. Esse CAPS sem enfermeiro, ele não existe, tá? Mas eu acho isso. A gente precisa ter uma necessidade muito grande de saber a nossa importância para não termos essa concorrência. Mas com uma equipe mínima de CAPS, eu acho que sempre vai ter vaga por enfermeiro. Eu acho que esse mercado, muito pelo contrário, ainda é um mercado que tem muita possibilidade de contratos, ao contrário de outros. Mas eu acho que a enfermagem, a tendência é realmente ter mais espaço. As pessoas adoecem muito, elas estão adoecendo a cada dia mais, né? As doenças mentais, elas vão ultrapassar, né? As doenças oncológicas em algum momento, né? Só não ultrapassar ainda as doenças cardíacas, mas tem alguns estudos que já apontam isso. Inclusive, com o fim da pandemia, né? O que se espera é que uma onda que se venha seja justamente dos adoecimentos Sim, eu acho que psíquicos, já né? tem muita gente Sofrimento. ansiosa demais. Sim. Tem muita gente ansiosa, dormindo mal, né? Porque a pandemia, ela não traz só o medo de se contaminar, ela traz o medo de perder o emprego, o medo de perder as relações sociais, o medo de perder o status social, o medo de perder a prestação do carro, e por aí vai, né? É outro tipo de adoecimento. Rosane, nosso tempo está acabando. Tem alguma coisa a mais que você queira? Passa rápido, viu? Você acha que Não, eu só queria agradecer. Foi um prazer, tá? Agradeço demais ao Tiago. Acho que essa liga tem um papel social importante, social e acadêmico, tá? Importante. Acho que o momento de agregar é super importante quando o professor consegue agregar alunos, sabe? Acho que esse movimento é muito bonito de ver, assim, né? Bonito de ver. E agradeço o meu nome. Você me disse que foi o Hércules Bossato que me indicou, ele foi meu doutorando, uma pessoa que eu tenho um extremo carinho por ele. E o Tiago, que é meu colega, e a Edna, colega de departamento da BEM Rio de Janeiro. Tá bom? Muito obrigada. Eu que te agradeço. Quero pedir desculpas se não contemplou, se não atendeu as expectativas, mas eu que agradeço. Não, foi ótimo. E eu acho que é isso, está em construção, sabe? Esse papel ele ainda está em construção. E eu esperava que a gente pudesse justamente ficar debatendo mesmo, como a gente fez, né? Porque a gente acha que ainda não encontrou exatamente esse lugar, acho que está em construção mesmo. E para mim foi ótimo, assim, foi um prazer, te agradeço. E aí, quando você falava, eu lembrei, eu falei, nossa, a Rosane estava no CAPES, Mussum, quando eu era enfermeira lá, com as aulas também, vai ficar disponível para em outro momento as pessoas poderem assistir, tá bom? Tá bom, meu bem, obrigada, tá? Obrigada a você. Tchau. Tchau.